E vamos para a terceira rodada da Taça Guanabara. O Fluminense busca a primeira vitória no Campeonato Carioca e terá pela frente hoje o estreante na elite do futebol carioca, o Maricá, de novo em Moça Bonita. Ainda não temos o Maracanã. A bola vai rolar às 7 da noite e agora eu vou te contar todos os detalhes, todas as informações, provável escalação, novidades. O Fluminense deve ter novidades no jogo de hoje. Vou trazer e vou explicar tudo aqui para vocês a partir de agora. Bora de pré-jogo. De cara já vou começar colocando a tabela aqui na tela. Isso me dá um pouco de aflição, porque a gente passou 2024 praticamente inteiro fazendo conta no Campeonato Brasileiro. Aí você já começa 2025, terceira rodada da Taça Guanabara, e a gente já tá olhando para a tabela e começa ali. Ainda não é fazer conta, né, evidentemente, mas é só para mostrar que o jogo de hoje acaba sendo muito importante, porque é o segundo jogo comando do Fluminense. O Fluminense ainda não venceu, não fez gol no Campeonato Carioca. E foi o que eu falei, o Campeonato Carioca ele não é o campeonato mais importante, não está entre os campeonatos mais importantes de 2025. Aliás, de ano nenhum. Mas, óbvio que a gente quer chegar e quer vencer. Quer eliminar os rivais, quer bater os rivais. Então, pensando nas semifinais, para chegar lá, essa vitória é muito importante para o time conseguir os 3 pontos e depois ter uma situação um pouco mais tranquila e fazer essa transição desse time alternativo para o time principal numa situação ali de proximidade com os times com mais pontos na tabela. A gente tem um G4 hoje, onde só o Botafogo está ali entre os 4 com 3 pontos, perdeu a estreia justamente para o Maricá, que é o líder do campeonato. E provavelmente não é uma liderança por acaso. O jogo do Botafogo, por exemplo, jogou praticamente o jogo inteiro com um homem a menos. E depois ganhou do Boa Vista. Então, se o Fluminense perde, por exemplo, esse jogo, tem apenas 1 ponto ali. E aí, se os rivais vencerem, se os times que estão na parte de cima vencerem também, já começa a ficar numa situação ali mais complicada, pensando em semifinal, porque justamente nas rodadas finais vão vir os clássicos. E aí é o time principal iniciando uma temporada, saindo da pré-temporada, obviamente sem ritmo de jogo ainda, buscando o melhor condicionamento físico. Então por isso eu estou dizendo que é fundamental ganhar esse jogo de hoje para pelo menos dar uma tranquilizada, tirar esse peso e até enfim, provavelmente o Marcão vai ter mais um jogo à frente do Fluminense contra a Portuguesa no meio de semana. A tendência é essa, para só depois aí a gente vai ter que esperar para ver se a estreia do time principal vai ser mesmo na 5ª rodada contra o Madureira ou se vão segurar mais um pouco. Isso ainda não está completamente definido. E não tem nem histórico, né? Afinal de contas, é a primeira vez que o Maricá está participando da Série A, da elite do futebol carioca, e, portanto, será o primeiro confronto na história entre Fluminense e Maricá. Vamos com a provável escalação do Fluminense, sempre na parceria aqui da KTO. Eu vou dizer para vocês, né? O Fluminense é muito favorito para esse jogo, só que é um favoritismo, na minha visão, até, de certa forma, exagerado pelo que está sendo o início do campeonato. Mas hoje o Fluminense também pode receber mais reforços. A gente já vai falar sobre isso agora. Então a KTO está pagando 1,48 na vitória aqui do Fluminense. 1,48. Vitória do Maricá, 7. 1,48 é uma odd de baixo, mas se você está confiante, eu acho que vale arriscar, por mais que não seja uma odd alta, muito próximo de 1,5 ali. Mas se você quiser, por exemplo, criar uma aposta, fazer uma combinada aqui, dá pra gente ir na vitória do Fluminense e acreditar que vai sair mais de 1 gol no jogo. A gente vai para uma odd 1,94 aqui. Então acho que pode ser uma alternativa, por exemplo, já que a vitória do Fluminense não está pagando tanto assim devido ao favoritismo. Mas lá na KTO você vai encontrar várias e várias opções. Essa, obviamente, é apenas uma sugestão. Aqui no link, está no comentário fixado, tem o nosso link aqui com o nosso promo code. É muito importante, se você não tiver cadastro lá ainda, que você entre através deste link aqui. E, galera, é fundamental. Quem puder dar essa força, ajude demais, porque é essa parceria com a KTO que nos faz cada vez mais
levar até você um conteúdo realmente abrangente, um conteúdo de qualidade para você, torcedor do Fluminense, e o nosso objetivo sempre vai ser esse. Mas claro, sempre com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, não vai apostar dinheiro que você não pode perder, não vai colocar em risco aquela grana que você tem aí e está comprometido com outras coisas. Pelo amor de Deus, KTO não é só segunda renda, tire isso da cabeça, você não vai ficar rico, é uma diversão acima de tudo, afinal cada jogo é único lá na KTO. Então o link está aqui, se você puder fazer seu cadastro, ajuda demais e é sempre bom, a gente espera que essa primeira vitória venha, de preferência que a gente colocando um cascalhinho no bolso, até porque nunca é demais, né? Vamos lá, o que teremos de novidades, provavelmente, para o jogo desta noite. Cauã Elias deve ser titular, Fluminense precisando de um jogador, precisando de um centroavante. Infelizmente, João Neto foi muito abaixo nesses 2 jogos. É um jogador com um potencial enorme, todos no clube sempre acreditaram nisso. Inclusive ontem, o João Neto estendeu o seu contrato até 2027. Provavelmente vai ser emprestado pelo Fluminense. Não sei se essa mudança já é devido a isso ou só por uma questão técnica. A gente vai observar isso pela lista dos relacionados, mas infelizmente realmente o João Neto ele não conseguiu corresponder nessas 2 partidas. Não é que ele jogou mal, ele jogou muito mal, né? E aí o Cauã Elias, jovem, com mais saúde, vem para ser a referência do time. Inclusive, olha aí, Cauã Elias assumiu agora oficialmente, né, por parte do clube, a camisa 9 do Fluminense, que antes o John Kennedy estava usando, agora passa a ser de Cauã Elias nesta temporada, então ele tende a ser uma referência, mas a referência do time hoje, né? Mas sempre bom ressaltar, o Cauã Elias está saindo de uma pré-temporada, aquela velha questão, ritmo de jogo, né? Entrosamento com os demais que não vai ter, então tudo isso pode influenciar. E outro jogador que pode ser novidade no banco de reservas a princípio é Canóbio, Agostinho Canóbio, porque o Canóbio ele teve uma lesão em 2024, ficou muito tempo fora, na reta final do ano ele voltou. E aí, como ele ficou muito tempo afastado, ele continuou treinando em dezembro, voltou para a pré-temporada antes dos jogadores do Fluminense, então ele já está numa fase de preparação bem mais avançada, além de ter um físico, né, invejável, né? Então talvez o Canóbio pode ser uma opção hoje para o Marcão no banco de reservas, talvez venha a ser uma opção justamente para dar uma reforçada, para ter uma opção de qualidade a mais ali no banco de reservas. Podemos ter, portanto, em Moça Bonita, a estreia de Agostinho Canóbio, tá? Fora o Manuel suspenso. O Manuel foi expulso contra o Volta Redonda e está fora. Então, diante disso, a gente pode ter a seguinte escalação, é a projeção que a gente está fazendo aqui. Sempre, evidentemente, pode surgir uma surpresa ou outra. Mas o Fluminense deve ir a campo com o Vitor Eudes, Felipe Andrade, Ignácio, Davi Schunit e Freitas na lateral esquerda. No meio de campo, Wallace, Davi, Nonato e Isaac, com Riquelme, Paulo Baia e Cauã Elias. Paulo Baia ou Canóbio. Acho que o Canóbio não vai começar de cara, tá? Mas, enfim, a gente tem essa projeção de time com base no desfalque do Manuel. O Guga poderia jogar novamente? Poderia, mas a tendência é que ele não comece o jogo. Até para dosar a questão de carga. O jogo lá já foi desgastante. Então a tendência é o Guga não começar, e aí o Felipe Andrade volta para a lateral e o Wallace Davi volta para o meio de campo. Bom, diante disso, o que a gente pode esperar? Eu ressaltei, após o jogo contra o Volta Redonda, falei ali muitas coisas em relação à dificuldade da falta de entrosamento, num gramado ridículo, né, de um time muito bagunçado não no sentido de posicionamento em campo, tático, mas também muito pela questão da mistura, né? Jogadores, uns mais jovens, outros mais experientes, enfim, acaba ficando ali um Frankenstein. Então o Fluminense acaba ficando ali um time muito remendado e isso atrapalha. Só que tem jogadores qualificados nesse time, tem moleques de qualidade, tem outros jogadores mais experientes. Então, para além da questão física, a gente espera um desempenho individual, técnico, melhor de alguns atletas. O Paulo Baia, por exemplo, que mostrou muito pouco realmente. O Riquelme, que foi bem, principalmente na estreia. O Isaac tem muito mais futebol, né? Se ele conseguir se soltar, aparecer mais, ele vai render muito mais também, né? O próprio Ignácio pegando o ritmo novamente. O Freitas, que é outro que está começando agora, fez um jogo só no ano. É um reforço, chegou agora ao clube. Então tem uma série de adaptações e tem jogadores ali que podem render um pouco mais, apesar dessas adversidades.
Não dá para justificar, por mais que haja um contexto real de início de temporada, saída de pré-temporada, não dá para justificar, com base apenas nisso, atuações de nível tão baixo como foi contra o Volta Redonda. O Fluminense precisa jogar mais um pouquinho de futebol. E vai ter pela frente uma equipe muito forte fisicamente, que é o Maricá. Equipe organizada, bem postada em campo e muito forte. Então, de carência que eu vi nesses 2 primeiros jogos, principalmente nas laterais, o Fluminense sofreu bastante quando tinha ali o Rafael Monteiro, sofreu na estreia, o Freitas melhorou um pouquinho o setor, depois jogou o Guga, não foi tão bem assim, mas Felipe Andrade já não tinha ido bem na lateral, né? Na zaga eu acho que não tem muito o que falar, o Manuel que deu mole, acabou sendo expulso, mas você vai pro meio, o Felipe Andrade também não foi tão bem contra o Volta Redonda, o Nonato sem ritmo teve dificuldade também, no ataque Paulo Baia muito abaixo, o João Neto muito abaixo, então para isso vai entrar o Cauã Elias, já em tese já deve melhorar significativamente o setor. Paulo Baia deve continuar. Tomara que o Wallace Davi consiga fazer um jogo mais seguro hoje, que o Riquelme esteja à vontade. Eu espero ver uma evolução, uma melhora. Acredito que é possível no terceiro jogo da temporada, com o mano de campo. Acho que o Fluminense pode apresentar algo suficiente para sair de campo com uma vitória. E ser efetivo, aproveitar as oportunidades. O time está com dificuldade de fazer gol. Se criar e não fizer, a chance de tropeçar novamente é realmente significativa. E eu falei do Ignacio, bora ver o que ele disse à Flu TV, falar um pouquinho sobre a lesão dele, né? Foi algo muito... Primeira vez que ele ficou tanto tempo fora, assim, por lesão. Vamos ver o que ele disse. Sim, 2024 foi um ano atípico, né, para mim. Praticamente foi a primeira lesão que eu passei tanto tempo afastado dos gramados, né? Era algo que nunca havia passado, mas estamos sujeitos, estamos expostos a esse tipo de coisa, né? Mas me esforcei ao máximo, aí abdiquei de muitas coisas para poder voltar. Acho que quem está no nosso dia a dia aqui vê meu comprometimento com o clube. Estou muito feliz de poder voltar, poder atuar, de estar vestindo essa camisa, que eu possa retribuir todo o carinho dentro de campo, ajudando, como eu falei, meus companheiros e principalmente ao clube. Bom, tomara que seja um ano muito melhor para o Ignacio, que ele consiga ter sequência. É um zagueiro que eu acho que tem capacidade, eu acho que é um bom jogador, é um jogador interessante. Tomara que ele possa ficar livre das lesões em 2025, porque dessa forma ele vai ter condição, imagino eu, de brigar por um lugar no time titular. Falar rapidinho do Maricá, que é um time fundado em 2017. É muito jovem ainda o Maricá e num espaço tão curto de tempo já conseguiu chegar à elite do futebol carioca, uma grande conquista, né? Chegando pela primeira vez, ganhou a Série A2 do Campeonato Carioca ano passado, depois ganhou também a Copa Rio em 2024 e aí garantiu uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, olha só, somando as duas competições, o Tsunami, eu me amarro nesses apelidos dos times cariocas. O Tsunami, como é conhecido o Maricá, fez 23 jogos na última temporada, com 13 vitórias, 2 títulos conquistados. E destaque aqui que eles não perdem há 13 jogos. Isso em 2024, com mais 2 da Taça Guanabara deste ano, são 15 jogos de invencibilidade. Esse time comandado pelo Reinaldo. Reinaldo, aquele ex-atacante, ex-Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo. Reinaldo é quem está comandando esse time, então não deixa também de ser ali uma atração. O Maricá que contratou jogadores no mercado sul-americano também. Tem o Matias Roskopf, que é ex-jogador do Boca Juniors. Não são jogadores conhecidos, evidentemente, mas chama atenção porque eles foram no mercado sul-americano buscar atletas, que não é muito natural, comum para times pequenos aqui do Rio. Tem um atacante equatoriano chamado Kevin Mercado, ex-Universidade Católica do Chile, o Felipe Carvalho, o zagueiro uruguaio, ex-Juventude, e o atacante equatoriano Johan Mina, ex-Emelec e também Werder Bremen. Em relação ao time da última rodada, a única mudança deve ser a volta do Misael, que foi expulso aos 9 minutos de jogo contra o Botafogo. Então o time do Reinaldo deve ir a campo com Dida, Magno Nunes, Misael, Sandro, João Vitor, Ramon Batista, Magno Souza, Denilson e Johan Mina, Hugo Borges e Jefferson da Silva. Essa deve ser a equipe titular do Maricá para o jogo de logo mais. A arbitragem, para a gente fechar, do Thiago da Silva Ludogério, auxiliado pelo
Hugo Filemon Soares Pinto e também pelo Juan Mota Cidri. O VAR será o Philip George Bennett. Que nome, né? Philip George Bennett será o VAR. Bom, esse árbitro nunca apitou o jogo do Fluminense, tá? Árbitro muito novo do quadro da federação, tem poucos jogos ali na carreira. Pelo que eu vi aqui, são 10 jogos ao todo, apitando Copa Rio, Série B do Campeonato Carioca. Ou seja, né? Preparem-se, tá? Preparem-se. Tomara que seja um jovem com capacidade. Vai ter a responsabilidade de apitar pela primeira vez um jogo de time grande. Que ele faça um bom trabalho. Nos vemos logo mais em Moça Bonita, a partir das 5h30 da tarde, pré-jogo, como sempre, aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, no Grupo KTO, estaremos lá, equipe completa, direto de Moça Bonita, com todas as informações e as emoções desse terceiro desafio do Fluminense na temporada. Um abraço, pessoal, até lá!